Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você. Sua casa, família, o seu dia. A semana só está começando e que ela seja incrível. Cheinha de favor. Sim, o favor do Senhor é o nosso escudo protetor. E que você tenha favor em tudo que fizer, ore pedindo favor, porque a unção compensa tudo. Então ore, peça. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus, e Deus vai se aproximar de você. Busque-o enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Maravilhoso. Não tem paz sem justiça. Justiça e paz andam de mãos dadas. Não há paz. Você nunca terá paz longe da justiça, ignorando a justiça. E a palavra de Deus, ela é a justiça. Você quer andar em retidão e ser um homem, uma mulher que ama a justiça, o homem justo, ame a palavra de Deus. Não ignore a palavra de Deus. O trono do Senhor, ele é estabelecido e mantido com a justiça e a retidão. Então, o que sustenta o trono de Deus é justiça e retidão. Por isso que quando uma pessoa passa a andar com Deus, ela ama a justiça. Ela quer saber como Deus pensa, o que é que ele falou, o que está escrito. O que é que está escrito? Ela se aproxima dele cada vez mais por intermédio da sua palavra. Porque a palavra é viva e eficaz. Ela é mais poderosa do que qualquer outra coisa. Não existe nada que supere a palavra de Deus. Tudo pode falhar, a palavra não falha. E ela divide alma e espírito. Ela é capaz de trazer clareza e discernimento aos corações e trazer a revelação das intenções e motivações daquele coração. Através da palavra de Deus, nos é revelado a intenção e a motivação do nosso coração. Então, a palavra de Deus é a justiça do Senhor. São os pensamentos dele para nós. E se nós queremos uma vida tomada pela paz, temos que nos lembrar que paz só é possível com justiça. Enquanto não tiver justiça, numa casa, numa família, numa empresa, entre um casal, numa nação, não haverá paz. Não tem paz sem justiça. Então, quando eu vejo gente dizendo assim, tudo que eu quero é paz, então ame a justiça. Eu preciso de paz, então persiga a justiça.
Até quando eu vou viver sem paz? Enquanto amar a injustiça. Quem ama a injustiça vive sem paz. Quem ama a justiça tem paz. A retidão e a justiça, ser uma pessoa reta e justa. Justa, reta e justa. São, a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O fundamento. A Bíblia fala assim, se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? O justo não pode fazer nada. Se você quebra princípios, você está... Quando uma pessoa quebra princípios, tudo que ela fizer agora é em cima da areia. Em cima da areia. E o que você levantar na areia não se sustenta. Você tem que se lembrar que o mal não se sustenta. Atitudes injustas não se sustentam. Ninguém pode brigar contra a verdade e vencer. A verdade nunca perdeu. É impossível você lutar contra a verdade e prevalecer. Você brigar com a verdade e prevalecer. Você levantar uma guerra contra a verdade e prevalecer. É impossível. Impossível vencer a verdade. Quantas vezes eu disse isso para líderes que estavam sendo uma farsa. Meu filho, você acreditou mesmo que você ia viver uma farsa, uma mentira, sem retidão, sem justiça, e tudo ia terminar bem? Você acreditou mesmo que no final você ia escapar com você, seria diferente? Porque aqui está um grande engano que Satanás não precisa ser criativo. Ele simplesmente lança esse pensamento e as pessoas pegam, elas acreditam numa mentira. Comigo vai ser diferente. Não é bem assim. Deus me entende. Deus conhece o meu coração. Ah, não é bem assim. Ah, não é bem assim. Não. Deus é amor. Mas o amor não é Deus. Deus continua sendo justo. E o que ele falou na sua palavra, ele não passa por cima. O céu e a terra podem passar, mas a palavra de Deus não passa. Se está escrito, acontece, vai acontecer de acordo com o que está escrito. Eu sempre falo, né? Que coisa triste quando uma pessoa ignora a palavra. Né? Eu ainda brinco, mas o povo não lê a Bíblia, porque se lê, não presta atenção. Outros não vão consultar o livro para ver o que está escrito e aí vão vivendo de forma enganosa. Tanto que o Senhor falou, o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Mas aí ele conclui, porque tem rejeitado. Então, algumas pessoas, a falta de conhecimento é porque ela tem rejeitado, ela tem ignorado. Deus fala, mas ela finge que não é com ela passa por cima. Ela confunde a longanimidade de Deus com impunidade. Quer dizer, eu estou plantando uma semente ruim, incrédula, negativa, injusta, ingrata, mas no final vai dar tudo certo. Eu vou ter uma boa colheita,
Mas espera aí, o senhor falou exatamente isso. Ó, de Deus não se zomba. Isso é zombar de Deus, achar que você vai plantar uma coisa e vai colher outra. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isto também colherá. O que o homem planta, ele colhe. É zombar de Deus. Você passar por cima da lei da semeadura. O senhor falou isso. Ó, você está zombando. Você achou mesmo que ia plantar arroz e ia colher feijão? Aí as pessoas plantam sementes terríveis, porque palavras são sementes, atitudes são sementes, decisões são sementes. E aí quando chega a colheita, elas ficam assustadas. Ué, mas eu não estou entendendo. Por que eu estou passando por isso? Isso me faz lembrar o Jacó, que ele enganou o pai dele, e quando Labão o enganou na questão do casamento, né, ele trabalhou por Raquel, ele entregou Lia, ele chega e fala como se ele não tivesse entendendo nada. Você me enganou. Você me enganou. Quer dizer, como que você pôde me enganar? Você vê ele falando como alguém que tinha esquecido que ele só estava colhendo o que ele havia plantado. Ele estava chocado que Labão o havia enganado. Mas e toda a armação dele para enganar o pai? Não é? Então, é interessante isso. Eu falo isso uma vida inteira. As pessoas atraem aquilo que elas são. Né? Quem engana, ele vai atrair um enganador pior que ele. Quem mente, ele atrai um mentiroso pior que ele. O orgulhoso atrai para ele um orgulhoso pior que ele. O egoísta atrai um egoísta pior que ele. Então, ele vai atraindo. E quem engana é enganado. Quem trai é traído. Quem mente tem diante dele um mentiroso. Né? Ele atrai isso para a vida dele. Por quê? Porque você vai colher o que você plantar. Isso não é palavra da Cléo. Isso é Bíblia. Então, se a pessoa não entender definitivamente, conhecereis, conhecer, tem o mesmo sentido de um relacionamento íntimo de um casal, quer dizer, intimidade. Você conhece de forma tão íntima e profunda. Então, conhecereis a verdade. Você tem a revelação profunda da verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Não tem liberdade sem verdade. Enquanto algumas pessoas viverem no engano, elas aceitarem o engano, elas vão continuar o quê? Aprisionadas. Porque a verdade liberta. O que nos liberta? A verdade. Você conhece a verdade. E a verdade traz uma libertação para a sua vida. Você se torna uma pessoa livre. Porque agora você conhece a verdade. Ela entrou de forma clara, revelada. A retidão e a justiça são os alicerces, os fundamentos do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Então, se você quer uma grande vida, você tem que entender isso aqui. Deus mantém o trono dele com a retidão e a fidelidade. E vai na frente o amor e a fidelidade. Deus, ele nos ensina
sobre o amor verdadeiro e não piegas, e sobre fidelidade. E eu vejo que tem algumas pessoas que elas querem construir uma grande vida sem retidão, sem retidão e justiça, sem amor e fidelidade. Elas estão acreditando numa mentira, que elas vão construir uma grande vida, ter uma grande família, né? Uma grande vida, sem retidão e justiça, sem amor e fidelidade. De acordo com a Bíblia, e isso é impossível. A retidão será a faixa do seu peito. Isso aqui fala de Jesus. Qual é a faixa que está aqui, ó, no peito de Jesus? Retidão. Então, se eu me apresento como cristã, eu tenho que colocar a faixa da retidão. Lembrando que eu tenho aqui, ó, tenho a mitra, né? Lembra? Com a faixa santidade ao Senhor. Porque seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Mais uma vez, sem retidão e fidelidade, você não vai longe. A faixa que eu carrego no peito é de retidão. Tudo que eu faço é de forma reta. Não desalinhada, torta. Não. E fidelidade. Porque se eu não sou fiel ao que eu estou vendo, eu não vou ser fiel a Deus. Se eu não sou fiel ao que eu estou ouvindo, eu já estou sentenciando a minha vida. Porque é impossível você construir algo sólido, bem fundamentado, sem retidão, justiça, amor, fidelidade. Não tem como. Não tem como. Você precisa dessa faixa de retidão e desse cinturão de fidelidade. Porque o mal não se sustenta. O mal não se sustenta. O que você levantar sem retidão, sem justiça, sem amor, sem fidelidade, não se sustenta. Por isso que todas as pessoas que não foram retas, justas, não olharam o lado do outro, não foram fiéis, seja nos negócios ou num relacionamento familiar, conjugal, eu nunca vi até o dia de hoje. Elas felizes, realizadas, prosperando e tudo dando certo. Por quê? Porque são alicerces. Ela pode até fazer. Ela pode construir algo. A Bíblia não diz que não vai construir. Mas a Bíblia já anuncia. Vai cair, cedo ou tarde. Isso vai desabar. Então, tudo que você levantar sem retidão, sem justiça, sem fidelidade, sem amor, né? E amor, como eu disse, não tem nada a ver com preguiça. É uma atitude na vida. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, né? É o segundo mandamento. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. É simples. Simples. Eu não vou oferecer a outra pessoa aquilo que eu não quero para a minha vida. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ó, presta atenção. Um governo que tem paz, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Que é o que eu estou falando para você. Sem justiça não tem paz. Desde agora e para sempre. Então, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido. Então, por que esse governo prevalece, permanece, é estabelecido e mantido e tem paz? Porque exatamente ele foi estabelecido e mantido com justiça e retidão.
o que sustenta o trono do Senhor é justiça e retidão. O reinado do Senhor Jesus é fundamentado em justiça e retidão. Desde agora e para sempre, quer dizer, sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus é um Deus zeloso. E tudo que ele faz tem como base a retidão e a justiça. E ele nos ensina a viver com base na retidão e na justiça. Se não for construído no alicerce, nesses fundamentos, retidão e justiça, é derrota. Se o trono de Deus é estabelecido e mantido por justiça e retidão, como alguém, olha o tamanho da loucura, como é que alguém poderia imaginar que de forma corrupta, negligente, desonesta, injusta, vai conseguir ir muito longe? Não vai. Não vai. Eu já falei essa frase para pessoas que destruíram com lares, por exemplo. Minha filha, meu filho, né? Porque eu não falei com homens, com mulheres. Toda vez que você destruir a casa de alguém para construir a sua vai ser destruída. Que você tentar destruir com uma igreja para levantar a sua, com uma empresa para levantar a sua, né? Com o casamento de alguém porque eu quero ser feliz, estou apaixonado, então eu abandono a minha família para ir viver uma paixão. Eu entro no meio de uma família, de um casal, porque eu quero viver esse romance. Sabe, isso está na cara que vai dar errado. E como a gente lida com pessoas, sabe qual é o final. Quantas pessoas que estão solitárias estão ainda terminando bem porque encontraram Jesus e vão para a glória. Mas perderam a vida. Perderam a vida. Como, sabe aquele malfeitor da cruz? Ele foi salvo na última hora, mas ele perdeu a vida toda dele. Toda. Ele perdeu a vida dele. Ele teve uma vida ruim. Passou a vida prejudicando outras pessoas. Na última hora, ele foi salvo. Bom, maravilhoso. Mas é para ser assim, já que Jesus veio para que tenhamos uma vida abundante? Então, não é para você estragar com a sua vida, viver uma vida horrível. Não, você pode ter uma vida abençoada e, no final, morar com Jesus. Mas só é possível crendo nele e vivendo alinhado com ele. O trono do Senhor é estabelecido nestes fundamentos, justiça e retidão. Não tente construir nada sem justiça, retidão, amor e fidelidade. Em nome de Jesus, se eu digo que creio no Senhor, eu devo andar como ele andou. Quando eu digo que eu creio no Senhor Jesus, então eu estou assumindo publicamente que eu vou viver alinhada com ele. Quer uma grande vida? Imite a Cristo. Tenha o Espírito de Cristo, faça uso da mente de Cristo. Construa a sua vida nesses alicerces. E a sua vida vai prosperar altamente. Em nome de Jesus. Nada vai se sustentar se não for em cima de justiça e retidão. Não tem paz sem justiça. Se você quer paz, ame a justiça. Faça o que é certo aos olhos de Deus. E você vai construir uma grande vida. Sólida, abençoada, feliz
e vai terminar os seus dias muito bem, vai deixar um grande legado e vai passar a eternidade com Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo e peço que essa palavra tenha possuído os corações, dando revelações, entendimento, clareza e levando a um posicionamento firme através do temor. Porque, Senhor, se eu não temer o Senhor, o que diz a sua palavra, eu estou perdendo a minha vida. É o temor ao Senhor. É o temor que é o essencial. O temor do Senhor é puro. É a chave do tesouro. Quando nós tememos o Senhor, nós temos uma chave que abre portas e portas poderosas. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse de mudanças, de vitórias. E a maior vitória de uma pessoa é ter dentro dela esse entendimento, que essa palavra seja revelada para ela e que todas as fortalezas e enganos caiam por terra em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que o temor do Senhor possua os corações e que eu deixe pessoas aqui com uma visão revelada, com entendimento revelado, com inteligência espiritual, como está em Colossenses 1:9, que eu deixe pessoas transformadas e decididas a fundamentar bem a vida, na justiça, retidão, fidelidade e amor. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém, amém, amém. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus, isso em todos os nossos templos. Vou estar às 9 e vamos realizar um grande trabalho. Pegue sua família, traga um convidado, vamos adorar a Deus. Se ele não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida e você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.